A nossa palavra hoje, o tema da nossa palavra é prosperar na terra da aflição. E eu me baseei no texto que está em Gênesis 41, 52. Fala ali a história de José, né? Em Gênesis essa parte fala a história de José, e que todos conhecem. José é levado como escravo, e depois ele sai desse cativeiro, se torna governador do Egito, e depois tem um reencontro com sua família, e lá na frente ele tem filhos, né? E enfim, e ele coloca nomes nos seus filhos, como nós também fazemos. E em Gênesis 41, 52, nós vemos que José coloca no seu segundo filho um nome com um significado muito importante e que nos traz aqui a uma reflexão. Ao segundo filho, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Nós temos ouvido muito falar que Jesus está voltando, né? Todo esse cenário que nós temos vivido, né? Todos os sinais e tudo mais. Eu não vou entrar nesse mérito, eu não vou falar exatamente disso, mas eu vou falar que sim. Oi, Darcilene, que para nós individualmente, cada dia nós estamos mais próximos de nos encontrarmos com a decisão de onde nós vamos estar para a eternidade. Cada dia chega mais próximo o dia que nós não estaremos mais nessa terra. Isso já aconteceu para muitos, né? Não houve necessidade do arrebatamento, para muitos já terem sido levados. E nós precisamos tomar uma decisão e nos posicionar aqui e agora, porque ainda que não aconteça enquanto nós estivermos vindo esse arrebatamento, nós de qualquer forma vamos ser levados e precisamos ser levados ao encontro com Jesus. E nós temos que aprender a viver de uma maneira que a gente deixe um legado de fé e de esperança para os mais jovens. Eu estava refletindo outro dia nesses pratos de comida que a gente comia mais quando nós éramos crianças, né? Ainda se faz mocotó, ainda se faz esses pratos, né? Rabada, ainda se faz aí esse tipo de alimentação. Mas daqui a um pouco tempo, os meus filhos, os meus netos, talvez nem venham a ouvir falar nesse tipo de culinária, nesse tipo de alimento, né? Porque cada vez mais é fast food, macarrão rápido, isso e aquilo, e esses pratos vão começar a ser esquecidos. Essa nova geração, ela precisa ver que tem propósito em servir a Deus. Ela precisa ver que nós temos sim um propósito em servir a Deus. E por isso nós precisamos tomar uma consciência de que nós estamos aqui numa terra onde é a terra da nossa aflição. Porque nós precisamos entender que nós aprendemos a confiar em Jesus, nós nos voltamos para Jesus, nós nos empenhamos em servir a Jesus na maioria das vezes quando nós estamos na terra da aflição. Mas nós precisamos impactar essa nova geração com a maneira como nós nos comportamos diante dessa terra da aflição. Eu quero lembrar que lá na época que o povo estava no deserto, foram dois jovens que confiaram em Deus quando foram espiar a terra prometida. Aqueles idosos, aqueles velhos, né? Aqueles que clamaram a Deus, que viram os milagres, que viram as 10 pragas, que se viram sendo tirados. Não foram eles, foram aqueles jovens Josué e Caleb. Eles é que tiveram ali a expertise, né, a confiança, né, no Senhor. Então,
nós estamos aqui e agora, impactando vida de jovens, impactando uma nova geração, impactando nossos filhos, os amigos dos nossos filhos, e no momento mais à frente, nós esperamos que os nossos filhos façam isso com os nossos netos, e os nossos netos com os nossos bisnetos, até que de fato o Senhor Jesus venha. E Ele virá assim, sem aviso, Ele virá de surpresa. Muitos são os sinais, mas a palavra diz que a gente não tem como prever, que nem Ele próprio sabe quando Ele virá. Então, eu creio que o primeiro passo para nós mudarmos o nosso comportamento diante de todas as dificuldades e aflições pelas quais nós passamos é entender que de fato aqui é a terra da nossa aflição. A terra do nosso descanso é na eternidade com o Senhor. A terra onde não haverá choro, nem lamento, nem pranto, nem dor, é na eternidade com Jesus. Aqui é uma terra de aflição. Há momentos de descanso, há momentos de renovo, porque o Senhor muito nos ama e Ele sabe que nós não suportaríamos se não houvesse um descanso, se não houvesse um renovo. Mas Jesus disse em João 16:33, neste mundo vocês terão aflições. Nós ouvimos muito, lá nos Heróis da Fé, nós ouvimos muito assim, e o Senhor em tudo dava vitória, e em tudo Ele era bem sucedido. É importante lembrar que para se ter vitória, é preciso que se tenha uma guerra. Oi, tia Marli, a paz, querida, a paz, Malu. É preciso entender que se tem vitória, tem antes uma guerra. Então, embora eles em tudo fossem vitoriosos, em tudo fossem abençoados, em tudo eles também tinham que guerrear. A paz, Cláudia Coutinho. Em tudo eles também tinham que guerrear. Nós lemos e relemos a Bíblia e vemos que todos os testemunhos passam pelas terras das aflições. Nós não fomos enganadas. Deus fala a Josué: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi. Nós temos que ser fortes e corajosos. Oi, Priscila Ribeiro. Porque nos é dado um povo, e esse povo começa na nossa família, começa na nossa casa. É nos dado um povo para a gente conduzir, para herdar a terra prometida, que é a eternidade. E nós precisamos ser fortes e corajosos. Mas por que Deus nos diria, ou diria a Josué e nos diz que nós temos que ser fortes e corajosos? Se fosse fácil, se não houvesse aflição, se não houvesse dor, se não houvesse nenhum tipo de situação que nos leva a um medo, não haveria necessidade dele falar: seja forte e seja corajoso. Deus te abençoe, Carlos Henrique, em nome de Jesus. Então, Deus também fala em Josué 1:7. Somente seja forte e muito corajoso. Muito corajoso. Por que Deus fala que nós temos que ser muito corajosos? É porque as adversidades também são muitas. As aflições também são muitas. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés me ordenou. Ou seja, temos que ter todo o cuidado de observar os princípios do Senhor. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. É um princípio. Nós observamos os princípios do Senhor, e o princípio do Senhor é nos fazer bem sucedidos. Então, se nós queremos, como os antigos, em tudo ele era vitorioso. Se nós queremos hoje em tudo sermos vitoriosos, é necessário que a gente seja forte, corajoso e obedeça os princípios do Senhor, para que a gente seja bem sucedido. Em Josué 1:9, o Senhor fala: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso?
Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. É assim também conosco. Ele também diz, olha, a terra é de aflição. Na terra você vai encontrar adversários. Na terra você vai precisar ser forte e vai precisar ser muito corajoso. Mas ele também diz que é para a gente não desanimar diante das adversidades, diante dessas aflições, porque o Senhor, o nosso Deus, Ele estará conosco. E por que Ele estará conosco? Aí a gente volta em Josué 1:6. Porque nós vamos conduzir o povo para herdar a terra prometida. Então é preciso que a gente tenha. Nós lemos e relemos na Bíblia muitas histórias que deveriam nos inspirar a prosseguir com ousadia. Sabendo que todos os personagens bíblicos que são chamados de heróis da fé são vitoriosos. Todos eles são vitoriosos, independente se João Batista teve a cabeça decepada, ele foi vitorioso, porque ele foi chamado para um propósito e ele cumpriu esse propósito. Ele clamou, voz do que clama, né? Em meio ao deserto, ele clamou, ele ensinou sobre Jesus, ele preparou o caminho para Jesus. Então ele venceu, ele foi vencedor. Cada um dos heróis da fé ganhou o seu galardão. Eu tenho certeza disso. Da mesma forma que nós vamos alcançar junto ao Senhor, lá na eternidade, o nosso galardão. Mas ainda aqui, nessa terra, nós também temos da parte do Senhor algo a receber. E o princípio desse algo se chama paz. Porque em meio a todas as aflições, em meio a todas as dificuldades, quando nós entendemos que o Senhor está conosco e que Ele nos conduz para nós sermos bem-sucedidos, então nós executamos bem a nossa tarefa. Quando a gente volta em José, a gente vê que José, por ciúme de seus próprios irmãos, foi lançado num poço. Foi retirado do poço e vendido como escravo. Foi dado como morto para seu pai. Foi acusado injustamente de tentar abusar da esposa do seu chefe. Foi lançado numa masmorra. Foi esquecido pelo copeiro. Ele ficou mais 2 anos na prisão, sem ter cometido mal algum, depois que ele pediu ao copeiro para se lembrar dele. Ele aguardou pacientemente por anos, até estar de novo com a sua família. Mesmo assim, José, quando teve a oportunidade de falar com os que deram início ao seu tempo de aflição, ele não usou de sentimentos humanos, da carnalidade. Ele não usou de reclamação, de murmuração, nem deu voz ao acusador. Não aceitou ser um instrumento do inferno acusando, nem reclamando, nem chorando, nem se lamentando exaustivamente pelo que tinha acontecido. Ele chorou na alma dele, ele gritou. Nós vimos na leitura dessa passagem que ele chora, mas ele chorou tão alto que os egípcios ouviram ele chorar. Mas ainda assim, José, quando teve um encontro com os seus irmãos, ele não usou daquilo que as emoções dele falavam, daquilo que a carne dele queria gritar. Ele usou daquilo que ele aprendeu com o Senhor. Ele foi espiritual. Ele usou do ensinamento do Espírito Santo na vida dele. Ele usou de argumentos espirituais. Ele usou de sabedoria espiritual. E a gente precisa começar a entender que quando nós estamos nessa terra da aflição, nós estamos aqui com um propósito. O Senhor tem o controle da nossa vida. Ele sabe as coisas que estão acontecendo. E Ele espera que nós venhamos a crescer, a amadurecer e a entender
que nessa terra da aflição, o que Ele espera de nós é que nós venhamos a dar um bom testemunho àqueles que ainda não aprenderam como nós temos aprendido. Ele disse, José disse, eu vou até ler isso para que vocês relembrem. Em Gênesis 45:8, José disse para os irmãos, assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, o Senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Muitas das nossas aflições, elas estão ali para nos preparar para algo maior, para uma situação onde nós vamos governar, uma situação onde Ele nos colocará por cabeça, nos tirará da situação de cauda e nos colocará como cabeça. Mas é preciso um caminho para se chegar lá. E a gente precisa ensinar a essa nova geração que no meio da aflição a gente chora, no meio da aflição a gente sente dor, a gente sente medo, mas a gente também é forte e corajoso para se levantar e prosseguir. José reconheceu que todas as experiências que ele passou, quer boas ou ruins, tinham um propósito. Ele realmente confiava que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo falou isso em Romanos 8:28. Mas José, lá atrás, no princípio, José já conhecia que todas as coisas cooperavam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele amava o Senhor. A questão é que José, ele pôs em prática esse conhecimento. De nada valeria se ele tivesse esse conhecimento e não colocasse esse conhecimento em prática. De nada valeria se ele tivesse todo esse aprendizado, todo esse conhecimento, e na hora que ele encontrasse ali com os irmãos, ele agarrasse no pescoço dos irmãos e sacudisse e tentasse bater em um e outro e fosse melhor com aquele que, de certa forma, tentou amenizar a situação. De nada adiantaria. Então, conhecer e não praticar, saber e não praticar, falar e não praticar, não impacta a vida das pessoas que a gente precisa impactar. Porque elas ouvem e olham e falam, mas como assim? Né? Nós sabemos que é difícil. Eu mesma reconheço, conheço, sei, falo, mas eu luto diariamente para praticar aquilo que Deus traz ao meu coração. Ele traz isso ao meu coração, essa palavra é para vocês, essa palavra é para mim, mas todos os dias, quando alguma adversidade se levanta, é uma luta para eu acreditar que tudo coopera para o meu bem, que Deus tem um propósito naquilo. Tem coisas que acontecem que eu penso, o que isso está me ensinando? Qual o sentido disso? Por que eu preciso viver isso ou passar por isso? Mas o problema, a questão é o tempo de reação entre esse pensamento que vem e o seu conserto com o Senhor, retomando a sua confiança. E graças a Deus, comigo, isso tem sido muito rápido. No mesmo instante que isso vem, eu já repreendo e já volto a focar nas promessas do Senhor na minha vida. E aí é que Deus, Ele vai me olhando e vendo o meu querer. A partir do momento que Ele começa a ver o meu querer, a minha motivação, Ele vai me dando graça e mais graça e mais graça para crescer, crescer e crescer. É a partir do momento que Ele vê que eu realmente estou interessada em não murmurar, em não reclamar, mas em crescer, em evoluir, em mudar de fase. É aí que Ele vai fazendo com que a minha vida seja cada vez mais transformada. Ele vai facilitando. Isso não é instantâneo. Isso não é do dia para a noite. Isso não é num estalar de dedos. Se fosse instantâneo, Davi teria sido ungido rei
e no outro dia ele já seria o rei. José teria saído como escravo e no outro dia já seria o governador do Egito. Não. Foi necessário passar por um processo. Jesus, o nosso Salvador, o nosso maior exemplo, o nosso libertador, não teria vindo para sofrer as aflições da carne se fosse instantâneo o nosso crescimento. Houve a necessidade de que ele viesse para nos libertar, para que pudesse abrir um caminho para que nós encontrássemos no Senhor a oportunidade de viver debaixo da graça. E a graça nos faz crescer, nos faz evoluir. Lucas 22:44 diz que, estando angustiado, Jesus orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Ele estava angustiado, e na angústia dele, ele não foi procurar um lugar para se esconder, nem foi murmurar, nem foi chorar longe do propósito dele. Ele orou intensamente. Mas eu observo em mim e observo em muitas pessoas que quando eu estou muito angustiada, é o momento em que parece que a minha voz mais se cala. Parece que é o momento que eu menos consigo orar. Mas aí quando eu leio que Jesus orou ainda mais intensamente, eu vejo que eu preciso me esforçar mais intensamente. Deus, ele tem um plano para a nossa vida. A cada aflição, ele nos impulsiona a chegar mais perto da realização desse plano. O que nos impede de viver é o medo que nos paralisa. Cada vez que a gente passa por uma aflição que nos tira da zona de conforto, a gente se sente paralisado, a gente se sente compelido a se esconder. Às vezes a gente esquece até que nós somos guerreiras de oração e precisamos nos apoiar em alguém que a gente sabe que ora. Como se nós também não pudéssemos orar, né? Eu sempre digo isso. Eu acho que nós temos que, como um corpo em Cristo, orarmos uns pelos outros. Mas acho que o principal intercessor da minha vida sou eu. Eu preciso orar intensamente pela minha vida. E eu preciso buscar nos meus irmãos que orem também por mim e eu orar também por eles. Mas eu não posso deixar de orar por mim. Então, e muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas, elas não oram por elas oram por todo mundo, mas elas não oram por elas próprias. E isso vai trazendo uma sensação de se estar perdido, né? A aflição, ela vem, ela bate as portas e ela enfraquece, e ela vai tomando conta da pessoa, e ela vai começando a roubar a fé, começando a roubar a intimidade com Deus, começando a roubar a promessa que antes era uma promessa tão real, e ela começa a ser roubada. E isso não pode acontecer. Oi, Fabiola, minha amiga. E isso não pode acontecer. Nós temos que entender que Deus, ele tem o controle das nossas aflições. Ele sabe. Na outra live que eu fiz, eu falei que Deus sempre ele tem um escape para nós quando a gente chega num limite que ele sabe que nós não vamos suportar. Então, é justo que a gente ore intensamente por nossas vidas, intensamente pelos planos de Deus através das nossas vidas, porque foi isso que Jesus fez. Ele, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Ele orou ainda mais intensamente pelo cumprimento dos planos de Deus através da vida dele. E ele sabia, pelo grande martírio que ele iria passar. Nos propósitos de Deus, Deus endurece até corações. Sabe?
Deus, ele permite, às vezes, que a gente passe por uma situação tão desconfortável e a gente vai procurar uma pessoa que a gente sabe que pode contar e, de repente, aquela pessoa não está disponível para nós. Talvez seja Deus endurecendo o coração daquela pessoa naquele momento, não por maldade daquela pessoa, mas porque Deus quer que ele seja a sua única opção. Então, nós precisamos entender que nós estamos vivendo na terra das nossas aflições e que nós vamos ser prósperos nela quando dependermos do Senhor em primeiro lugar. Mas Jesus, deixa eu dar uma puxadinha aqui. Nós não encontramos na literatura bíblica o se acovarde, ou se sinta incapaz de buscar, ou o descanse de orar, ou o descanse de crer, ou o descanse de buscar, porque alguém fará isso por você. Em todo o tempo, nós encontramos, seja forte, seja corajoso, alegre-se, confie, não é? O que encontramos é uma oração de concordância. Busque juntos. 2 é bem melhor do que 1. 2 reunidos em meu nome. Eu vou ouvir, eu vou atender, desde que esteja dentro do meu plano. Não é? Então é bom estarmos em comunhão. Sim, é bom estarmos em comunhão. Mas nós não devemos nos sentir seguros só quando estamos em comunhão. É isso que eu quero dizer. Nós devemos nos sentir seguros, ainda que sejamos só eu e Deus, você e Deus. Nós precisamos estar cercados pelo corpo de Cristo, precisamos estar cercados pela igreja do Senhor. Nós fomos feitos para congregar uns com os outros, fazemos parte de uma congregação, mas nós temos que saber que também nós somos felizes, amados e devemos nos sentir seguros quando nós olhamos à nossa volta e a gente só vê o nosso reflexo no espelho, sabendo que Deus, ele está do nosso lado, ele está ali conosco, ele está cuidando de nós. Nós nunca estamos sozinhos. Todas as aflições têm por objetivo nos fazer mais parecidos com a imagem de Cristo. Em Romanos 8:29 diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, nós fomos predestinados a sermos conforme a imagem de Cristo. E Cristo passou por aflições nessa terra, por amor a nós. Sermos resilientes nessa jornada, entendendo de forma espiritual as afrontas, os levantes, as investidas que nos causam aflições, nos tornando resilientes à vontade de Deus, nos conduz à glória. Usar a palavra de Deus para nós mesmos, nos encorajando todos os dias à luz da palavra, é o que chamará a atenção dos que estão à nossa volta, principalmente essa nova geração. Quando essa nova geração são os nossos filhos e sobrinhos, quando eles nos veem com um problemão e eles nos veem sorrindo, confiando, crendo, animado, quando eles nos veem orando, buscando ao Senhor, a paz, irmã Elisete, buscando ao Senhor, quando eles nos veem confiantes, com o espírito renovado, com os olhos brilhando, quando eles nos veem ainda no primeiro amor, nós impactamos a vida deles. Nós chamamos a atenção dele para um Deus que, embora permita que essas coisas aconteçam, ele nos garante a vitória. Inclusive, eles nem perguntam assim: você vê esse Deus para quê? Se você está sempre sofrendo, está sempre chorando, está sempre angustiada, por que eu vou servir a esse Deus? Não é?
Mas quando eles veem, eles não... Porque jovem, homem, mulher, o ser humano em si, ele é muito crítico, mas muito difícil de elogiar, não é? Então, quando eles nos veem orando, jejuando, buscando, de bom humor, felizes, animados, mesmo que doentes, mesmo que com alguma coisa para pagar, mesmo que passando por alguma dificuldade, e eles observam aquilo, poxa, porque ela está passando por tudo isso e ainda está indo à igreja, está fazendo live, está feliz. Eles não chegam para nós e falam que eles estão vendo isso, mas eles meditam isso. Eles estão observando e eles estão meditando naquilo que o Senhor está fazendo na vida daquela pessoa que se comporta dessa maneira, na vida daquela pessoa que pode até ter os seus momentos de choro, de tristeza. Jesus, essa passagem ela é muito boa porque ela nos coloca, né, nessa condição de também podemos nos angustiar, também podemos chorar, mas a gente não pode deixar de intensificar as nossas orações. A gente não pode deixar deixar de lado o nosso propósito, porque assim como hoje nós usamos essa palavra, nós fizemos essa leitura e usamos essa palavra para edificar a nossa vida, é esse comportamento que edifica a vida daqueles que estão nos observando. Deus é Deus, que é o grande eu sou, que é o general de guerra, que nunca perde batalha. É essa a mensagem que nós temos que deixar para esse povo que nós estamos criando, educando e deixando como exemplo o que é ser cristão, o que é estar debaixo da graça. No Novo Testamento, Jesus é chamado de várias formas, Depois eu vou colocar nos comentários uma lista com os nomes pelos quais ele é citado. Mas Jesus é chamado de advogado, amado, de amém, né? Nele você tem o sim e o amém, né? Alfa e ômega, autor da salvação, autor da vida, bendito, cordeiro, consumador, bispo de nossas almas, cabeça do corpo, cabeça da igreja, Cristo de Deus, caminho, digno, Deus conosco, estrela da manhã, estrela da alva, filho amado, filho de Deus, filho do Altíssimo, juiz, justo, leão de Judá, luz, legislador, Messias, mediador, pão vivo, príncipe, noivo, ômega, primogênito, primícias dos que dormem, pastor, porta, pedra angular, rei, rei dos judeus, raiz de Davi, sumo sacerdote, Senhor, Senhor dos senhores, soberano, santo, salvador, todo-poderoso, ungido de Deus e verdade. Veja bem, o que falta em Jesus para as nossas vidas? Ele tem todos os nomes daquilo que nos garante vitória. Tem mais, olha, ele também é chamado de vida, de verbo, verdadeiro, o que dá testemunho de si mesmo, eleito de Deus, fiel e verdadeiro, filho de Deus bendito, pedra espiritual, mistério e esperança do ser humano, plenitude da divindade, primícia, redentor, libertador. Ele é muitas coisas. Ele não deixa espaço para que o inimigo possa nos causar dano. Ele abrange todas as áreas da nossa vida. Qual é o nome do seu problema? É fome? É miséria? É doença? Qual é o nome do seu problema? Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. Então não importa o nome do seu problema, Jesus está acima desse nome. E é isso que nós devemos deixar de legado para o futuro. O pão, cuja forma de se alcançar não pode ser esquecida. A água, que não pode deixar
de ser bebida. As aflições de José começaram com um sonho. Mas eu vejo que tem cristãos que nem sequer têm sonhos. E outros que já desistiram dos seus sonhos. E isso é muita desesperança em Deus. Isso é não acreditar mesmo que Deus é tudo isso que eu acabei de falar. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Hebreus 12:1. Nós precisamos ter sonhos. Nós temos promessas. As promessas, elas envolvem sonhos. Porque nos cumprimentos dos sonhos, nós vamos chegando ao cumprimento da nossa promessa. Porque é uma caminhada. Então nós precisamos impactar essa nova geração, mostrando para elas que é permitido sonhar. Porque Deus realiza sonhos. José também iniciou suas aflições contando seus sonhos. Era sua família. Ele sabia que a família tinha ciúme dele. Nós precisamos agir com sabedoria. Precisamos agir com cuidado. Isso é só um detalhe que eu queria comentar. Foge um pouquinho até do assunto. Mas é só para comentar que tem gente que até sonha demais. E que conhece quem está à sua volta. Não é para sair por aí contando dos planos de Deus para a sua vida, nem dos sonhos de Deus para a sua vida. José vivia com a família dele, ele sabia quem eram os irmãos dele. Ainda assim, ele contou não só um sonho, ele contou outro. Mesmo no primeiro sonho, ele tendo tido uma má reação, ele ainda falou do outro. Então, isso é só uma ressalva de que a gente precisa aprender a vigiar. Vigiar e orar. A gente precisa aprender a vigiar. Muitas aflições, elas são aumentadas, não porque a bênção vai ser grande, não porque a recompensa vai ser gigante, mas é porque nós usamos de imaturidade no nosso dia a dia. Nós não usamos de sabedoria, e isso aumenta as aflições. Às vezes, o que a gente ia passar era um caminho de 7 dias que se transforma num caminho de 40 anos, porque nós somos imaturos e não usamos de sabedoria. O jugo está áspero e o fardo está pesado, mas Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus não é Deus de mentira e nem de confusão. Está na hora de trocar esse jugo e esse fardo pelo de Jesus, entendendo que essa terra é uma terra de aflição. E se a gente parar de tentar colidir com essa terra de aflição e entrar dentro do propósito do Senhor, parar de murmurar, aprender nessa aflição, seguir os princípios do Senhor e crescer, a gente vai impactar vidas e melhorar a nossa. Nós precisamos acrescentar à nossa prova sabedoria, paciência, inteligência, sagacidade, e a falta de vigilância atrapalha tudo isso. Porque quando a gente não vigia o que a gente fala, a gente escuta o que a gente não quer escutar. Quando a gente não vigia os nossos olhos, a gente vê o que a gente não quer ver. E tem muitas situações que a gente tem trazido para a nossa vida por imaturidade. Quando a gente se mete na vida de alguém que a gente acha que tem o direito de se meter, sem consultar o Senhor, se é para a gente se meter ou não. Ali a gente está trazendo aflições que Deus nem sequer pensou em trazer para a nossa vida. Então, essa sim é a terra das nossas aflições, mas essa também é uma terra onde nós temos que exercer inteligência, sabedoria, para nós vivermos as aflições que o Senhor permite que nós vivamos para crescimento, e não aquelas que vão fazer com que a gente morra no deserto, sem chegar na terra prometida. Os sonhos, eles nos tiram da zona de conforto, porque eles nos levam ao campo de batalha. Você não sonha, o sonho não é como o sonho de quem está dormindo. Você deita, você dorme e você sonha. O sonho de realização real é um sonho sonhado acordado. É um sonho que você precisa levantar e batalhar para que ele seja realizado.
E nessa batalha, nessa luta, em tudo Deus deu vitória, em tudo Ele foi abençoado, em tudo Ele foi próspero. Por quê? Porque no caminho desse sonho, nós vamos encontrar com grandes adversários, mas esses adversários já foram subjugados a nós. Eles já são derrotados. Eles já sabem disso. Nós é que ainda não sabemos e precisamos que o Espírito Santo nos convença. E para Ele nos convencer que nós já somos vitoriosos, é preciso que a gente largue a voz da murmuração e ouça a voz do Espírito. Às vezes a voz da gente está tão alta na murmuração que a gente não consegue ouvir a voz do Espírito Santo dizendo para a gente: seja forte e corajoso, eu vou te dar vitória. Vamos lutar pelos nossos sonhos. Vamos impactar essa nova geração, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, mostrando que adversidades existem, lutas existem, aflições existem, fomos advertidos disso, mas que nós temos um Deus que é fiel, que é justo, que é verdadeiro, e que quando nós amamos, seguimos os princípios, confiamos, Ele nos garante a vitória. Obstáculos terão que ser vencidos, batalhas terão que ser travadas. O tão desejado sonho está do outro lado de um campo de batalha, mas nós não estamos indo sozinhos. Nós estamos indo acompanhado do general de guerra. E isso gera esperança nessa geração que está aí. Eles podem esquecer como se faz um mocotó, eles podem esquecer como se faz uma rabada, eles podem esquecer como se faz bucho, eles podem esquecer como se faz essas coisas, mas eles não podem se esquecer do que Deus faz. Eles não podem nem sequer não saber do que Deus pode fazer na vida deles. Nós precisamos vigiar a maneira como nós reagimos e nos comportamos diante desses jovens, diante dessa geração, que um dia vai, como nós, levar a palavra do Senhor para uma outra geração. E até que Jesus volte, é nossa responsabilidade nesse tempo deixar um legado para essa futura geração de fé, de esperança, de cuidado. Vai chegar um tempo que, se eles não tiverem o impacto da exaltação do nome do Senhor através das nossas vidas, que eles vão olhar a Bíblia e falar: nossa, mas isso aconteceu há muito tempo atrás. E agora não acontece mais? Acontece. Acontece na minha vida, na sua vida, acontece todos os dias, acontece diariamente. A questão é que nós estamos muitas vezes valorizando mais o que não aconteceu do que mostrando a eles a alegria do que está acontecendo, do que já aconteceu. E nós precisamos disso, é começar a agradecer. Por isso que eu comecei essa palavra com esse louvor de agradecimento ao Senhor. Para a gente fechar, eu vou falar o que Josué foi avisado e avisado e avisado. E em Filipenses 1,6 diz o seguinte: e eles perseveraram e creram naquele que é fiel para completar a boa obra que tinha começado. Tanto José como Josué e Davi prosperaram na terra de sua aflição. Deus nos ama e cuida da nossa vida. Não é bobagem pensar: Deus está no controle de tudo. Bobagem é falar sem acreditar no que se está falando. Deus, Ele realmente está no controle de tudo. Mas você tem deixado esse controle na mão de Deus? Você confia nisso? Quando você diz Deus está no controle, Ele está mesmo no controle? Porque se Ele está, por que você está desesperado? Por que você está angustiado? Por que o seu desespero, a sua angústia, o seu medo e a sua dor passou de uma noite? Basta ao seu dia o seu próprio mal. Basta cada dia o seu próprio mal. Por que o seu mal está aí há tanto tempo? Deus está no controle. Se Ele está no controle, é hora de confiar que Ele tem o controle. Eu vou citar 2 exemplos do que Deus faz para cuidar.
Em um exemplo, ele te abençoa numa terra aflita e em outra ele te leva para uma terra de descanso. Tem duas passagens na Bíblia. Uma, você está na terra da aflição e Deus quer que você continue nela. E nesse outro exemplo que eu vou citar, a terra é de aflição e Deus quer que você saia dela para você ter descanso. Em ambos os casos, ele cuida com o mesmo zelo, de cada um desses personagens bíblicos. Um exemplo está em Gênesis 26, 1 ao 3, quando nós lemos que Isaac foi orientado por Deus a permanecer na terra da aflição, porque ali ele seria próspero. No outro exemplo, em 2 Reis 8, 1 e 2, nós falamos da mulher sunamita, quando Deus pede a Eliseu para dizer para ela sair da terra dela, porque aquela terra vai passar por aflição. Isaac, ele prosperou na terra da aflição. Essa mulher deixou tudo dela para trás, para não passar pela aflição, porque Deus disse para ela deixar tudo para trás e ir para um outro lugar. Quando ela voltou para a terra dela, tudo dela foi restituído. Até o lucro do tempo que ela passou fora foi devolvido a ela. Deus, ele faz prosperar quando ele nos manda ficar na aflição. E ele nos faz prosperar, ainda que ele nos mande sair da terra da aflição. Deus, ele de fato, ele cuida da gente com zelo. E a gente precisa aprender a confiar que em qualquer situação nós somos Isaac e nós somos sunamita. Deus, ele sempre vai cuidar. Eu vou adiantar aqui porque tem bastante coisa ainda, porque eu gosto de escrever, tá? Não deixe de falar as palavras do livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué 1:8. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido um mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. 1 Pedro 2:19 ao 21. Nós somos imagem de Cristo, estamos aqui para nos espelharmos em Cristo, para ficarmos ali cada vez mais parecidos com Ele. E há necessidade de que Ele sofreu, nós também venhamos a sofrer. É claro que isso pode parecer loucura para o mundo, mas é assim que Deus faz, e é assim que nós somos vitoriosos, é assim que nós vivemos em paz, é assim que nós somos felizes. É só quem está vivendo essa aliança com o Senhor é que entende que de qualquer forma no mundo tereis aflições. Quem está no mundo, o ímpio que está no mundo, não sofre aflições diferentes das que sofremos. A diferença está na nossa paz, na nossa confiança no Senhor, está na nossa certeza do galardão que nós temos a receber. Somos os exemplos para os nossos descendentes, os jovens da nossa casa, da nossa igreja e do nosso bairro. Vamos revelar a eles um Deus de poder e fidelidade, um Deus de graça e favor, um Deus de justiça e retidão, um único Deus para tudo em nossas vidas. Amém? Vamos deixar de lado a vida medíocre que o mundo oferece, que é uma vida de murmuração, de reclamação, de falta de esperança. E vamos oferecer a nós, aos nossos filhos, a oportunidade de viver a vida transbordante que Jesus comprou para nós, com alto preço na cruz. Amém? Amém e amém. Queridas, essa era a palavra de hoje.
prosperar na terra da aflição. Se a gente esperar para prosperar na terra de paz, de sossego, que está tudo certinho, a gente vai prosperar na eternidade. Porque aqui, nessa terra, muitos são os adversários. Muitos são os adversários. Basta a gente receber uma promessa, basta a gente ter um sonho, que vem ali o adversário. Então, coragem, ousadia, fé. Vamos mostrar para esses jovens o Deus que nós temos crido. Amém?